Seja bem-vindo a Carlos Diva, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Hoje quero falar de uma porção da história do Brasil que é em parte a história de África, é a nossa história, a história dos negros, os afro-brasileiros. Nesse vídeo, como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar do Quilombo dos Palmares, um verdadeiro estado africano no meio do continente americano. Há de ser super interessante isto. Para além de olharmos para o próprio Quilombo, vamos olhar para as vicissitudes africanas dentro dos próprios quilombos, a construção dos quilombos, a moda africana, a construção cultural, administrativa, política dos quilombos, a nossa moda. Há de ser um vídeo super interessante. Desde já eu quero lhe convidar, deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição, assine o sino das notificações, não só deixa aí seu like, compartilha com os seus amigos que não vai se arrepender. Gente, eu fico muito interessado em falar sobre este local, primeiro pelo fato de ter sido criado pelos africanos estes que anseiando, não é, ter as suas liberdades, não só africanos esses que foram sequestrados dos seus territórios para as Américas e que foram sequestrados também com as suas culturas, com as suas memórias, e que essas memórias, acredito, dia após dia, não é, cutucava os africanos, cutucava os escravos que trabalhavam para os colonos, os escravocratas, esses escravocratas que, para além de os usar como animais nos seus trabalhos diários e impediam-os de ser aquilo que eles eram, impediam que eles falassem suas línguas, que manifestassem suas culturas. E não existe algo que mais dói do que você ser impedido de ser aquilo que você quer ser, aquilo que você é. Portanto, um punhado de gente, africanos, pretos, negros como eu, que não queriam ser dominados, eles vão empreender algumas fugas. Portanto, foi no contexto de fugas de alguns africanos com intenção de liberdade e de porção de terra, onde pudessem dançar, pudessem falar as suas línguas, onde pudessem ser reis e rainhas, onde pudessem rezar os seus cultos, onde pudessem fazer os seus cupatas, as suas formas de vivências. Portanto, fugindo para as densas matas, grandes florestas, vão formar pequeninas aldeias, pequenas unidades políticas que primeiramente vamos chamar de Mucambo, onde vão se transformar primeiro em Mwene Mucambos. Mwene para a nossa língua banto significa chefe. Portanto, quando lá chegam, formam os Mucambos. Dentro do Mucambo existirá um líder, um chefe responsável daquele Mucambo, que há de ser naturalmente o próprio Mwene Mucambo. Naturalmente que a junção dos Mucambos vai aumentar também os Mwene Mucambos, que serão liderados por um rei e uma rainha. Portanto, nessa altura, a junção, o conjunto dos Mucambos vai formar um quilombo, que é naturalmente uma língua nossa também, a língua dos bantos, a língua muito interessante. Portanto, quilombo na nossa língua significa uma cerca militar, um lugar militarizado, protegido, uma espécie de forte. E que este lugar há de ser liderado por um rei ou liderado por uma rainha. O grande rei mais famoso, não é, na história do Quilombo é o Zumbi, do qual poderei falar. Dizer que dentro de um Quilombo naturalmente reservava-se um lugar que era a capital do Quilombo, que podia ser a Serra de Barriga, ou ainda a cerca do macaco, que era a zona central, a zona política, onde se podia levar as preocupações do povo, as transgressões dos outros, porque dentro de Quilombo havia leis e que regia aquela comunidade quilombolas, quer dizer, era estritamente proibido lançar asas para a mulher dos outros, era estritamente proibido pegar coisa que não te pertencesse, era estritamente
proibido que não fosse segundo a lei dos quilombos. E todas essas transgressões tinham que ser levadas até a cera da barriga, a cerca do macaco, onde o rei podia juizar essa questão de litígios dentro do próprio quilombo. Não só era centralmente que vai se definir como se podia fazer as investidas, como podemos dizer, porque na verdade os quilombos deviam viver através de alguns alimentos. Em algum momento era preciso que se fizesse assaltos. É por isso que os quilombos geralmente tinham que estar próximos a algumas estradas onde o homem branco passava com as suas posses em direção às suas fazendas, e portanto os quilombolas em algum momento faziam assalto desses produtos que em parte eram também da sua pertença, porque era o negro, era o escravo que produzia esses produtos, portanto levavam que era de direito para os quilombos. Portanto, centralmente Zumbi e outros reinos de reis decidiam essa questão, não é, de invasão. Como também vão discutir a questão, por exemplo, de segurança, porque os quilombos em algum momento eram descobertos no processo de assalto de homens brancos, fazia com que os assaltados fossem denunciar o próprio assalto, e a denúncia levava em algum momento a se descobrir alguns quilombos, ainda que estivessem escondidos em densas matas, em lugares estratégicos e considerados seguros, não é? Eram em algum momento descobertos. Interessante a gente perceber que os quilombos não só vão viver de assalto, como também tinham algumas culturas. Eram gente que trabalhava. Desde a África, esses indivíduos foram tirados com o trabalho nas mãos. Não eram preguiçosos, plantavam, semeavam, colhiam, comiam produtos da terra. Não só, gente, é interessante que a gente perceba que esses indivíduos eram indivíduos que amavam a dança, amavam a pintura, pintavam, amavam a dança, amavam a alegria, amavam a fogueira. Acredito que as noites eram noites dos indivíduos contarem suas origens. Os quilombos foram recebendo mais escravos que vinham de lugares distantes e que reservava-se noites e noites para contarem as suas histórias. Há quem dizia: eu venho de Benin, outro eu venho de Congo, outro eu venho de Moçambique. No Moçambique havia lá um rei chamado Ngungunyane. Eu era de Mwenemutapa, eu era de Marave, eu falo Shona, eu falo Ndao, eu falo Xindindindi, eu falo Makua, eu falo Nyanja, eu falo Swahili. As pessoas contavam as suas histórias, aquilo era uma alegria e muito tanto. Bem, relativamente ao quilombo, relativamente à sua localização, eu devo dizer que o quilombo de Palmar, o maior quilombo na América Latina, há de ter surgido sensivelmente no século XVI, na então capitania de Pernambuco, precisamente na região do atual estado Alagoas. Relativamente também a quilombo dos Palmares, dois reis vão se destacar. É interessante falar destes reis. O primeiro rei, chamado Gangazumba, este que há de liderar o quilombo dos Palmares desde 1645 até 1678, vem depois o segundo e o último rei dos quilombo dos Palmares, o Zumbi dos Palmares, este que estará no poder de 78 até 1695, o ano que ele foi morto. É verdade que é possível ou possivelmente tenham existido outros reis, mas a história registra-se principalmente esses dois reis. É interessante a gente perceber que num dado momento, por fragilidade do quilombo dos Palmares, Gangazumba, não é, teria feito alguns negócios com os portugueses para que eles não dominassem o quilombo, e portanto por conta disso os quilombolas o acusaram de traição e portanto
Misteriosamente, este indivíduo é achado morto, envenenado, e portanto depois da morte em 1678, assume ao poder o Zumbi dos Palmares, este sim que assume o poder também num momento muito complicado, brevemente, em pouco tempo é perseguido pelos portugueses, foge do Quilombo e portanto é achado e é também morto. Aí ficava, não é, registrada a história desses indivíduos como rei dos quilombos. Portanto, era inevitável que a história do Quilombo dos Palmares fosse diferente. Portanto, eles eram perseguidos não só pelos portugueses, como também pelos holandeses. Os holandeses, em 1612, haviam feito uma expedição relativa aos Colombos, pretendendo destruir o Quilombo dos Palmares. Portanto, a mesma coisa vão fazer os portugueses, esses que na década de 50 conseguem expulsar os holandeses e na mesma cena eles começam a investir pesadas expedições, dezenas de expedições contra Gangazumba ou contra o Quilombo dos Palmares. Portanto, em 1678 conseguem entrar em contato com Gangazumba, vão propor um armistício com Gangazumba, convidando Gangazumba, e este dirigiu-se a Recife para negociar, não é, com Dom Almeida o tratado de armistício entre ambos. No tratado decidira-se que todos aqueles que nasceram antes do tratado, ali no Quilombo dos Palmares, podiam ser considerados livres. Segundo, no tratado visava que todos aqueles que ali se encontravam deviam se retirar para um território novo, onde pudessem viver. Terceiro, que todos eles deviam jurar fidelidade, vassalagem aos portugueses. Terceiro, que não deviam aceitar, albergar, receber qualquer que seja de escravos fugitivos. Dá conta de que Gangazumba aceitou o tratado, voltou para casa com boas notícias, mas notícias que não vão agradar os quilombolas. É por conta disso que se supõe que teria isto precipitado a sua morte por envenenamento e, consequentemente, a subida de Zumbi dos Palmares ao poder. Foi neste contexto que Zumbi dos Palmares, e atenção, Zumbi na língua banto significa Deus na língua banto, portanto ele vai assumir o poder e portanto ele vai se mostrar contrário ao seu antecessor, o Zumba. Portanto, ele começa portanto, os portugueses começam a empreender ferozes perseguições contra Zumbi. E, portanto, é por conta disto que no período de 1692 até 1994, a 5, não é? O bandeirante Domingos Jorge Velho, munido de homens totalmente armados, não é? Decidem invadir o Quilombo, criando uma dispersão jamais vista do Quilombo, incluindo o próprio Zumbi, depois de ter medido as suas forças e calculado que não podia contra o bandeirante Domingos Jorge Velho. Ele decide fugir e, portanto, no ano seguinte é achado e ele é morto em 1695. A partir deste período era declarado como extinto, como desaparecido o Quilombo dos Palmares, mas ficou a experiência, ficou a ideia, ficou o recado de que os negros podiam, os negros são fortes, os negros podem organizar, não é, uma organização e serem chefes dentro das suas unidades políticas. Portanto, gente, era isso que eu me oferecia a trazer neste vídeo relativamente ao Quilombo dos Palmares.
sei que há muita coisa que se devia dizer neste vídeo que eu não consegui dizer. Portanto, desde já eu peço, deixa aí seu like, deixa a sua subscrição, escreva alguma coisa, indique esse vídeo para um amigo seu, compartilhe o vídeo e se puder, por favor, pode apoiar, pode doar alguma coisa nesse canal monetariamente para ver se a gente compra uma câmera. Estamos a usar aqui um telefone, please, se puder fazer, o faça e muito obrigado, valeu!